Na nossa justiça, a possibilidade de tu ter um processo na vida é gigantesca. Agora, a possibilidade de perder um processo, aí depende muito também da atitude do médico e dos cuidados que o médico pode tomar, né? Com isso em mente, eu entrei em contato com o meu ex-professor, Eduardo Melo, e ele indicou o sócio dele, que é especialista na área, dentro do escritório, é quem cuida dessa parte de direito médico, que é o Dr. Jordan. Ele aceitou vir aqui conversar um pouco com a gente. A gente pensou, bem, vamos colocar os dois lados da moeda. Chamamos do professor Fernando, que ele trabalha também no CRM, tem a experiência também. Com essas duas visões, eu acho que a gente pode ter uma ideia bem completa de como se precaver com isso, né? Então, por favor, primeiro o Dr. Jordan, para dar uma muito obrigado pela apresentação, uma boa tarde a todos. Obrigado pelo convite também, é muito bom estar aqui. O meu objetivo aqui, pelo menos nesse começo de fala, antes de começar a tirar dúvidas mais específicas, é tentar dar uma noção para vocês de como funciona o direito, a ciência jurídica por trás de um processo de acusação de erro médico. Eu achei isso bem interessante porque a maioria dos clientes, vamos dizer todos eles que vão no escritório, eles têm uma dúvida muito grande, e é natural, sobre como funciona, o que é preciso para eles acabarem sendo condenados, e etc, e etc. Então, eu vou limitar aqui a minha exposição sobre a minha especialidade, que seria a defesa no meio judicial. Então, é contencioso judicial, você também tem uma parte contencioso no conselho ético, que aí vai ficar para o Dr. Fernando, ele vai poder dizer com mais especificidades. Mas, no âmbito do direito judiciário, eu quero dar uma noção para vocês de como funciona uma responsabilidade. A teoria geral da responsabilidade civil, e isso não só em caso de direito médico, mas como um todo, ela funciona levando em consideração 3 elementos. O primeiro seria o ilícito, ou seja, um ato culposo, um ato que você fez alguma coisa que não deveria ou deixou de fazer alguma coisa que deveria, ok? Um erro mesmo. Você precisa ter um dano, que é autoexplicativo, um resultado ruim, né? Um prejuízo na vida da pessoa, e você precisa ter um nexo causal entre o ato e o dano. Eu vou entrar mais especificamente em cada um desses só para vocês começarem a construir essa visão do todo. Uma questão muito importante, só que quero deixar claro, é que esses 3 elementos, num caso de direito médico, eles têm que estar presentes em conjunto ao mesmo tempo. Isso para a responsabilidade subjetiva, né, que seria a obrigação de meios no geral, e também para cirurgias plásticas, que seriam obrigações de fins. Essa é uma dúvida grande também, que eu acho que normalmente o pessoal tem. Só porque existe uma obrigação de fim, não quer dizer que a responsabilidade seja objetiva, ou seja, não quer dizer que você não precise de culpa comprovada do médico para uma condenação. Então, ilícito, dano e nexo. Os 3 ao mesmo tempo, para qualquer ato médico. Ok? Responsabilidade hospitalar é um pouco diferente, mas vamos se focar aqui na pessoa física do médico. O ilícito, né, você vai encontrar aí uma vasta jurisprudência, que é entendimentos do tribunal e construções de doutrina, tanto dos médicos quanto dos operadores do direito, no sentido de que ele vai se configurar de 3 formas, o ilícito: imprudência, negligência e imperícia. Vocês devem ter ouvido isso já em algum momento da faculdade, muito provavelmente. Ok. Imprudência seria o quê? Seria um risco desnecessário que você assume. Então, seria um epísio sem necessidade, seria uma técnica que não é amplamente aceita, mas que é aplicada. Uma negligência seria uma culpa por omissão, ou seja, você deveria ter feito alguma coisa, não fez e acabou resultando em algum problema. E uma imperícia seria a falta de técnica propriamente dita para fazer determinado procedimento. Qualquer um desses 3 elementos que aconteça, ele vai configurar um ilícito civil apto a talvez gerar uma condenação, ou seja, você configuraria um daqueles 3 que eu passei para vocês. Esse é o ato ilícito, fica aqui de um lado. Do outro lado, você tem a necessidade do dano. Seria algum problema que tenha acontecido, alguma sequela, um resultado morte, alguma repercussão negativa na vida da pessoa, do paciente mais especificamente. E entre um e outro, ligando, você tem um nexo causal. O nexo causal é a causa direta entre o ato do médico e o dano. Por que eu digo causa direta? Não apenas porque o médico atua num caso, significa que ele vai ter uma responsabilidade específica naquele caso. A pergunta que você tem que fazer seria: se eu não tivesse agido do jeito A, o dano teria acontecido de igual forma? Ou melhor, excluindo a atuação do médico, o dano teria acontecido igual? Se a resposta para essa pergunta for positiva, então você não tem nexo causal, porque o dano ele ocorreu além da vontade do médico. Não existe nexo causal. Como eu falei, esses 3 elementos têm que ser concomitantes: nexo, dano e ilícito. Vamos supor que o médico esteja fazendo parto normal, que apresentou problemas,
vem de sofrimento fetal, baixo batimento cardíaco, mas ele demora para fazer a conversão. Ele demora, insiste na via de parto normal, contrariando aqui a literatura médica, só que a criança, por alguma boa felicidade, ela nasce sem sequelas. Então, nesse caso, você teria um ilícito configurado do ponto de vista jurídico e da ética médica, mas você não teria um dano configurado, porque a criança não sofreu nenhum abalo. Então, um dos elementos acaba faltando, então não tem responsabilidade civil. Durante o parto normal também vem surge uma distorce de ombro, que é imprevisível, e o médico aplica todas as manobras para retirar. Aplica num tempo adequado e a criança nasce com uma fratura óssea aqui na região do ombro ou da escápula. Então, você tem um dano e você tem um nexo causal, porque foi a ação do médico para tirar a criança que resultou nesse dano. Mas você não tem um ilícito, porque ele fez tudo o que deveria ter feito, ele seguiu a literatura médica, mas ainda assim surgiu um dano que nesse caso foi inevitável. Então você falta um requisito e você não tem uma responsabilidade civil. E um último exemplo nessa lista, vamos supor que você esteja fazendo alguma cirurgia plástica e acontece alguma intercorrência durante dela que afeta o resultado final, algum problema. Mas no final das contas, o paciente acaba falecendo numa embolia. Se prende lá da perna, acaba estourando no coração, no pulmão, ele vem a falecer. Você pode ter um ilícito aqui e você pode ter um dano, mas você não tem um nexo entre eles, porque a embolia independe da vontade do médico. Ela acontece por razões imprevisíveis e inevitáveis. Então, o que eu quero deixar claro é que você precisa analisar essas três questões antes de se falar em responsabilidade civil perante o judiciário. De novo, perante o CRM é um pouco diferente, mas aí o Dr. Fernando vai falar melhor sobre isso. Então, vocês podem até ter isso em mente, pararem com alguma condição dessa, vocês podem pensar sobre isso do ponto de vista jurídico e pensarem já, irem tendo uma ideia se vocês correm algum risco ou não. Esse é o direito material por trás, é o que o Código Civil fala. Do ponto de vista processual, ali o judiciário em si, o trâmite do processo contra o médico, como o Rômulo falou mais cedo, você tem um grande risco de sofrer uma ação de direito médico. Tem esse risco porque o nosso sistema ele não gera impedimentos, ele não gera grandes barreiras para que um paciente entre no judiciário. Para qualquer um, na verdade, não só pacientes, mas qualquer pessoa. Se vocês quiserem sair daqui agora e ir no escritório de advocacia aqui do lado e falar, olha, aconteceu tal coisa, eu quero entrar no judiciário, vocês vão entrar, vocês vão ter um risco pequeno e ninguém vai poder dizer para vocês não entrar. Mas o que é importante deixar claro é que a existência de um processo não é um sinônimo de condenação. E só porque o paciente entra com o processo, isso não significa que ele vai ganhar, que vai ser procedente, ou que ele tem razão, ou qualquer coisa que seja. Entrando aqui um pouco no que o Romulo falou para tirar esse mito, se vocês tiverem um processo contra vocês, não se desesperem, porque tudo tem solução. Para vocês terem uma ideia de como funciona o procedimento, né? É basicamente em 3 fases que é dividido o processo judicial. Você tem uma petição inicial feita pelo paciente com a ajuda de um advogado. Essa petição normalmente ela vai ser um pouco genérica. Ela vai dizer, olha, teve algum problema, não sei bem o que foi, mas teve um dano e eu quero condenação. O médico vai ser intimado, vocês vão chamar um advogado e esse advogado vai fazer uma defesa escrita rebatendo essas acusações. Essa é a primeira fase. A segunda fase seria a fase de instrução, a fase de produção de provas. E aí você vai ser realizada uma perícia, vai ser realizada também o tipo de testemunhas, a depender de se for necessário ou não. O perito, só para esclarecer para vocês, ele é uma parte não relacionada com um caso concreto. Ele é um profissional de confiança do juiz. Ele vai chamar ele e ele vai fazer uma análise dos laudos, do prontuário, etc., de toda a documentação que tem no processo e vai dar um parecer se a atuação do médico foi correta ou não, do ponto de vista da literatura médica, enfim, da ética médica como um todo. E você tem uma última fase, que é a fase da decisão. É quando o juiz vai proferir a sentença e, com base nos quesitos jurídicos que eu falei com vocês mais cedo, da responsabilidade civil, ele vai dizer se houve ou não a responsabilidade no caso concreto e vai colocar uma condenação. Esse número vai variar de cada caso, o juiz que define ao livre-arbítrio dele, então não tem bem uma regra. Isso vai variando um pouquinho de vara para vara e de entendimento para entendimento, porque o juiz ele tem essa liberdade, o nosso sistema dá isso para ele. Cuidados que vocês têm que ter, ou melhor, importância na atuação da advocacia em conjunto com os médicos em cada fase. Na primeira fase, que é a fase da defesa escrita, é importante vocês pegarem um advogado que saiba explicar a situação de um jeito claro bastante, por escrito. Falo isso por quê? Porque o juiz ele é uma pessoa que entende muita coisa. Ele entende muito de direito e algumas outras áreas. Mas ele, assumidamente, não entende medicina. Então você precisa pegar alguém, você precisa pegar algum advogado que consiga explicar para o juiz o que aconteceu de forma simples. O juiz possa ler e compreender o que está acontecendo. Então você soterrar ele de informações médicas, etc., e conhecimentos técnicos, isso não necessariamente ajudar. Porque ele vai olhar e vai dizer... quê? Porque ele não tem a obrigação de conhecer isso. Claro que a perícia vai ajudar, mas uma defesa escrita bem feita, com o médico explicando bem o que está acontecendo, isso ajuda metade do caminho, porque o juiz ele tem que ter a oportunidade de olhar e entender o que está acontecendo. Da mesma forma, na fase de instrução, é importante que seja feito com cuidado, principalmente a perícia médica, porque esse é o elemento de prova mais importante de todos, no caso de direito médico. Em 95% dos casos, o juiz ele vai seguir a conclusão do perito, justamente por essa falta de conhecimento técnico que ele tem na área da medicina. Então, a perícia bem conduzida, que é quesitos bem elaborados, a prestação de assistente técnico para acompanhar, para ver se o perito está fazendo um bom trabalho realmente, isso é fundamental para evitar uma condenação desnecessária. Então, esse acompanhamento da instrução tem que ser feito de perto,
da parte do médico, né, em contato com o advogado, e aí vocês vão combinando isso, mas essa é uma parte muito importante, se não a mais importante de qualquer processo de direito médico. E no final, você vai ter uma decisão judicial. Ela pode ser bem colocada ou não, porque você sempre tem o risco de ter uma decisão contrária. E depois disso, você teria uma oportunidade de fazer um recurso, aí você traz da primeira instância para a segunda, acho que você já deve ter ouvido falar em Tribunal de Justiça, etc., que é basicamente um órgão de revisão. O juiz profere uma sentença no primeiro grau, e o tribunal ele pode rever essa sentença para definir se fez certo ou se fez errado. E aí, se o juiz, por um acaso, ele acabar tendo um convencimento pessoal maior do que a própria perícia, por exemplo, também em função do médico, contato com o advogado, etc., para deixar claro que o juiz ele agiu mal, que ele fez uma decisão que não está de acordo com a literatura médica no geral e com o que aconteceu no caso concreto. O processo judicial é basicamente essas 3 fases: escrita, instrução, provas, né? E decisão. Isso também é uma dúvida recorrente que eu vejo que o pessoal tem. Vai ser basicamente esse o roteiro que vocês vão seguir, tá? Que vai se estender aí tipo uns 5 anos, talvez mais. Depende muito de cada caso. Mas eu acho que o que eu tinha para falar para vocês terem uma noção geral, assim, de como funciona o direito material, como funciona a lógica da responsabilidade civil, como funciona a lógica do processo. Tem mais coisa para falar, obviamente, mas aí a gente vai entrar em miúdos que me parece que não é bem a proposta de hoje. Preview.